Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Sim, pessoal, esse é o texto das Escrituras que os pastores, bispos e apóstolos mais gostam de ler. Quando chega nessa parte, no domingo, dentro daquele templo construído por mãos humanas, quando chega a hora de dízimos e ofertas, os pastores se empolgam, eles sentem prazer, é a alegria deles, porque é nesse momento que aquela membresia que eles condicionaram vai entregar 10% do seu salário para eles. Isso é o que eles fazem, eles manipulam essa massa de manobra dessa forma. E os incautos, ingênuos e inocentes vão lá e entregam 10% do seu salário ou outra quantia em dinheiro, que são as ofertas. Então, isso é algo que acontece já há mais de 150 anos só aqui no Brasil. Imagine nos outros países do mundo. Então, isso é algo para enriquecimento desses pastores, bispos e apóstolos. Muitos deles hoje já são ricos demais por causa disso. Porque conseguem extorquir, conseguem usar as palavras, a retórica preparada, bem elaborada, bem convincente, para conseguir levar pessoas a entregarem dízimos de dinheiro. Essa é uma realidade que acontece em todas as denominações que existem nesse país hoje. Isso é um fato, é incontestável isso. Tudo por quê? Porque eles usam o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, para isso. E além disso, eles usam outros ainda. Textos de Levítico, de Números, e usam textos até das epístolas de Paulo, até aquilo que o Senhor Jesus falou quando estava falando sobre a hipocrisia dos fariseus, quando ele fala sobre o dízimo naquele capítulo ali, capítulo de Mateus, capítulo 23. Leia lá que você vai ver. Então, eles conseguem usar textos fora do contexto até para legitimar a prática do dízimo. Eles defendem isso. Só que tudo isso é errado. Eles estão fazendo algo errado, deturpando as escrituras para isso. E se aproveitando da boa fé das pessoas que ficam iludidas pelas palavras que eles falam, dizendo que eles vão ter prosperidade financeira, dizendo que o devorador vai ser consumido, que Deus vai abrir a janela dos céus, derramar a bênção sobre eles e coisa e tal. Então as pessoas, quando ouvem essas palavras, elas infelizmente são levadas por essa cobiça de adquirir bênçãos por meio da barganha do dinheiro, que é os dízimos e as ofertas hoje. Mais precisamente os dízimos. Então, é assim que acontece. Essa é a realidade que acontece aí. E esse povo, do qual eles se aproveitam da boa fé deles, esses são os contribuintes financeiros para manter esses grandes templos construídos por mãos humanas, para pagar as contas de energia elétrica, de conta de água, conta de internet, enfim, compras de bancos e outros utensílios que são usados nesses templos aí. E muitas outras coisas mais, porque esses templos construídos por mãos humanas, eles geram muitas despesas. E o pastor por si mesmo não consegue pagar, porque ele não tem salário. Porque pastor não é uma profissão regulamentada na República Federativa do Brasil. Ou seja, ele não pode ter carteira assinada.
Então, como ele não tem como adquirir um salário, ele tem que tirar o salário dos dízimos. E para ter dízimos, ele tem que usar vários textos para tentar convencer as pessoas a entregar esses dízimos. E muitas pessoas, infelizmente, caem nesse golpe, digamos assim. Estão sendo lesadas por isso. Isso é totalmente errado. Então, isso deve ser evitado. Tanto você como eu devemos combater esse mal. Devemos acabar com isso. Esse mal tem que ser cortado definitivamente pela raiz. De qual forma? Por meio da própria verdade. Porque a verdade nos esclarece, nos instrui, nos dá o conhecimento de que algo que não esteja de acordo com a verdade não pode ser praticado nem por você nem por mim em tempo algum. Então, cabe a cada um de nós que temos sabedoria, prudência, inteligência, sensatez, cabe a cada um de nós que tem estudo agirmos de acordo com a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E é em favor da própria verdade, que eu estou aqui falando isso aqui. Eu poderia chegar aqui e falar mentiras para enganar as pessoas, dizendo que elas têm que dar dízimo sim, dizendo que elas têm que dar 10% do seu salário para as denominações sim. Eu poderia usar textos aqui para manipular as pessoas também a respeito disso. E eu tenho certeza que se eu fizesse isso, muitas pessoas iriam dizer amém, iriam concordar, iriam aprovar o que eu estou falando. Mesmo que fosse mentira, eles iriam aprovar. E é isso que acontece. Eles aprovam a mentira, eles consentem, eles participam, eles são cúmplices dessa mentira. Mentira que é pronunciada por pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações, enganando a muito, enriquecendo à custa da boa fé de muitas pessoas. Isso é um absurdo, é um engano. São pastores que só pensam em ganância. São cães gulosos, como diz Isaías, ou melhor, como disse Deus pela boca do profeta Isaías. Ele fala a respeito disso. Então, os cães, quando a palavra cães aparece nas escrituras, se refere a pastores que são, como é que posso dizer? Eles são dominados pela ganância. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. E eles usam palavras fictícias para fazer comércio das pessoas, sim. Quais são as palavras fictícias que eles usam? Os textos fora do contexto, as deturpações das escrituras. Eles enganam as pessoas dessa forma. E, infelizmente, como eles estão conseguindo esse objetivo, eles continuam. E vão continuando, sem que ninguém lhes ofereça resistência. Se não existe uma certa resistência por parte das pessoas, eles continuam, eles se acostumam, eles se amoldam a esse tipo de coisa. Eles são pessoas que têm essa índole aí. O caráter deles é voltado para a cobiça, para o dinheiro. Eles querem ficar ricos. E aqueles que querem ficar ricos caem em tentação encilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E muitos se desviaram da fé por causa disso. Principalmente os pastores, bispos e apóstolos que participam disso aí. Então, é necessário falar contra esse tipo de coisa. É necessário falar a verdade. Porque quando alguém fala a verdade, se espera que aquele que vai ouvir a verdade dê crédito à verdade. E saia do engano, saia da mentira. E consiga escapar desse sistema de denominações, de templos construídos por mãos humanas, que só servem para gerar dinheiro. É o único objetivo deles. Então, esse texto aqui, que eu vou ler aqui agora, é um texto que fala a respeito do dízimo, sim. Olha o que o texto diz aqui, ó. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Será que dentro desses templos construídos por mãos humanas, hoje, no século XXI, existe casa do tesouro para que se deposite
os dízimos de dinheiro que as pessoas entregam ali. Pense bem sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Se é para existir mantimento na minha casa, que mantimento é esse? Mantimento é a mesma coisa que dinheiro? Não. E dinheiro não é a mesma coisa que mantimento. Mantimentos são alimentos. É os alimentos da colheita, que deveria ser entregue na casa do tesouro, porque dentro do templo de Salomão existia a casa do tesouro, para que ali se depositasse a colheita que era recolhida, porque cada uma daquelas 11 tribos deveria entregar anualmente a 10ª parte da colheita para os levitas, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, como está escrito lá. Era para isso que deveria existir mantimento. Então diz aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, a bênção sem medida aqui é a chuva. Ele iria abrir as janelas dos céus e iria derramar chuva sem medida. Se as pessoas ali de Israel fizessem isso. Se as 11 tribos fizessem isso. Então, esse texto aqui, ele não é um texto para a igreja, em tempo algum. Então, a igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus não pode participar disso. É verdade, porque aqui no capítulo 1 do livro de Malaquias, Malaquias capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, sentença pronunciada pelo Senhor. Então, tudo que está escrito no livro de Malaquias é uma sentença pronunciada pelo Senhor. Não foi pronunciada por Malaquias, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Foi pronunciada pelo Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Essa sentença era contra Israel. Por que Deus está pronunciando uma sentença contra Israel? Porque Israel, obviamente, estava praticando algo errado. Ou melhor, muitas coisas erradas. E se você ler o livro de Malaquias todo, você vai ver quais eram essas coisas erradas que o povo de Israel estava fazendo, pelo qual o Senhor pronunciou uma sentença contra Israel por causa disso. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, Malaquias era o profeta pelo qual Deus pronunciou essa sentença contra Israel. E aí você lê o texto todo, né, o capítulo, todo o livro de Malaquias é bem curto, só tem 3 páginas, né? 1, 2, 3 páginas, é muito rápido a leitura, em menos de meia hora você consegue ler, e se você conseguir ler, você vai entender o que é essa sentença. Essa sentença envolvia alguns assuntos, dentre os quais o roubo no tocante aos dízimos, sim. Porque as 11 tribos estavam já há muito tempo deixando de contribuir, deixando de separar lá os 10% da colheita de cada uma das tribos e dar para a tribo de Levi, para que o órfão, a viúva e o estrangeiro e os próprios levitas em si, os sacerdotes, pudessem se alimentar daqueles mantimentos. Então já fazia muito tempo que isso estava acontecendo. Chegou até um certo ponto de que, como os levitas não tinham que comer mais, o que eles fizeram? Eles começaram a plantar as suas colheitas, os seus produtos agrícolas, para que eles pudessem comer, se alimentar. Então, chegou a esse ponto. E foi por causa disso que
havia esse roubo aí, no tocante aos dízimos. Mas é especificado no texto que era em Israel que isso acontecia. Porque está escrito aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aqui ele diz também que isso, o que ele está falando aqui era para o povo de Israel naquela época. Porque está escrito aqui no versículo 6, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, ele falou isso especificamente para o povo de Israel. Nessa época aqui não existia igreja ainda. A igreja só começou a existir muito tempo depois, na época em que o Senhor Jesus veio, nasceu e iniciou o seu ministério. A partir dali se iniciou a igreja. Então, esse texto aqui, de Malaquias 3,10, assim como muitos outros do Antigo Testamento, não podem ser colocados como um peso, como um fardo pesado para os irmãos hoje carregarem sobre seus ombros, como os pastores fazem isso todo domingo por aí, nessas denominações. Sempre que chega essa hora do culto ali, vem o pastor ler esse texto ou outros para adquirir dinheiro das pessoas. Isso é algo totalmente errado, um absurdo isso aí. E não pode continuar. Então, nós que cremos em Deus, nós que cremos em Jesus, nós que estamos sob a nova aliança, que estamos vivendo na graça genuína, estamos vivendo segundo a verdade do Evangelho, nós não podemos em tempo algum participar desse tipo de coisa. Isso é engano. Não seja enganado por palavras fictícias que são pronunciadas pelos pastores, bispos e apóstolos com o objetivo de adquirir dízimos de dinheiro de vocês, de qualquer pessoa. Então, é necessário agora ter prudência, ter sabedoria, ter entendimento do que está escrito, porque um dia o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. A compreensão das Escrituras é importantíssima, é decisiva. E eu espero em nome do Senhor Jesus que Ele agora abra o seu entendimento das Escrituras para você conhecer isso profundamente. Não só a respeito do dízimo, mas a respeito de todos os assuntos possíveis que nas Escrituras estão escritos, para você ficar inteirado de todos eles, para você conseguir discernir o que é certo e o que é errado, o que é deturpado e o que não é. Para você discernir o engano que é feito. Para que você possa acertar segundo o que está escrito. Esse tem que ser o objetivo. Acertar. Ninguém pode errar por não conhecer as Escrituras. Quem erra é aquele que não conhece as Escrituras. E você não pode errar por não conhecer o que está escrito. Você tem que acertar por conhecer o que está escrito. Esse tem que ser o objetivo. Então, isso que eu queria falar era para cumprir esse objetivo. Cumprir o objetivo de levar as pessoas a entender e a compreender o que está escrito. Quando o Senhor Jesus falou sobre o Espírito da Verdade, ele disse que o Espírito da Verdade iria nos guiar a toda a verdade. Então, deixe o Espírito da Verdade te guiar a toda a verdade. Principalmente a verdade que está nas Escrituras a respeito disso. As Escrituras revelam verdade. E a verdade que as Escrituras revelam serve para você combater toda a mentira que existe por aí. Então, eu espero que você faça isso. Seja alguém que seja um cooperador da verdade das Escrituras.
Esse tem que ser o seu objetivo. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui a respeito disso, para que agora as pessoas possam saber o que significa a verdade. E a verdade, ela combate toda mentira e destrói toda mentira sim. Então é isso que eu espero que aconteça na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.